Ó, gente, vocês vão começar na página 63, que fala sobre a poluição na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, certo? E aí fala sobre as concentrações de algumas substâncias, o nível de poluição, enfim. Daí vocês vão dar uma olhadinha na página 64 e vão ver aí sobre preparações de soluções. E aí nós temos, né, a definição do que é uma solução, certo? Soluções são misturas homogêneas e podem ser encontradas no estado de agregação gasoso, líquido e sólido. Lembrando que uma solução ela pode ser homogênea e pode ser heterogênea. Aqui nós só vamos estudar as homogêneas, certo? E no estado de agregação líquido, certo? Aí nós vamos ver aí o que é a definição de solvente e o que é a definição do soluto. O que é o solvente? O solvente é o líquido utilizado para dissolver o soluto, certo? Abaixo nós temos a experiência com cloreto de sódio, sal de cozinha, 200 gramas. Adicionou-se água destilada, mexeu a solução, gerou-se essa imagem aqui e depois nós acrescentamos mais água, que no caso formou 1 litro de substância, 1 litro de solução, certo? No qual 200 gramas correspondem ao cloreto de sódio. Então aqui nós temos o cloro, o cloreto de sódio, no caso, é o soluto e a água é o solvente. Soluto, solvente. Aí na página 65 vocês vão ver algumas definições. O soluto você vai chamar de M1 e o solvente você vai chamar de M2. E M, no caso, vai ser a representação para a solução, certo? M, no caso, é igual a soma do soluto com a soma do solvente, ok? N é o número de moléculas, número de mols, e V é o volume. Aí aqui nós temos o que é o coeficiente de solubilidade, que no caso é a capacidade que o soluto tem de se envolver em uma quantidade padrão de solvente, certo? E aí você vai levar sempre em consideração a temperatura, ok? Ele define aí temperatura e pressão. Então sempre observem a temperatura, porque quanto maior a temperatura, mais rápido, maior é o coeficiente de solubilidade, ou seja, mais rápido o soluto vai se dissolver no solvente. E aí embaixo você vê as interações entre o soluto e o solvente. Aqui na tabelinha ele mostra a você qual é o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha. Cada grama em 100 ml de água, ok? Aí nós temos a 0 grau, nós teríamos 35,7. A 50 graus, ó, pulamos de 0 para 50, dá 37,0. E a 100 graus, nós temos 39,8. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior é o coeficiente de solubilidade. E aqui uma das partes mais importantes, certo? Que no caso é a curva da solubilidade em um gráfico, que você deve sempre aprender a analisar. Aqui embaixo nós temos a temperatura, aqui em cima nós temos o coeficiente do cloreto de sódio em 100 ml de água, certo? Aqui em cima, essa parte flutuante é a chamada soluções supersaturadas. Aqui embaixo, nós temos as soluções insaturadas. E essa linhazinha com os pontinhos pretos são as soluções saturadas. E o que é uma solução saturada, insaturada e supersaturada? Então, uma solução insaturada. Vamos pela insaturada. A insaturada é uma solução em que você tem a quantidade padrão de água e uma quantidade de soluto menor do que você consegue dissolver, ou seja, uma quantidade pouca de soluto. E aí você põe na água, mexe e obviamente ele vai dissolver totalmente. A solução saturada. O que é a saturada? É aquela quantidade de soluto que eu dissolvi completamente no solvente. Ou seja, uma quantidade máxima até onde eu consigo dissolver é a quantidade chamada saturada. Agora, quando ela chegar a um certo limite, nós vamos ter o quê? Mexi, dissolvi. Aí sobrou um restinho lá no fundo. Esse restinho lá no fundo que sobrou vai entrar já nas soluções supersaturadas, certo? Dissolvi uma quantidade maior do que eu consigo dissolver em 100 ml de água. Então, eu dissolvi uma quantidade maior, então chegou num ponto onde não dá mais para dissolver. O que vai acontecer com aquela parte que não dissolveu? Ele vai se precipitar no fundo do recipiente, ele vai se depositar no fundo do recipiente. E aí, essa solução é chamada de supersaturada.
E a parte em que ficou no fundo do recipiente do sólido, que não se dissolveu, é chamado de precipitação. Ou melhor, precipitado, né? Aí aqui, ó, você tem uma experiênciazinha que você pode fazer, tá? Sal de cozinha, água, álcool a 92, isso aqui só na farmácia você encontra, tá bem? Você pode testar em casa e fazer aí, para você entender direitinho os processos. Aí na página 67 você vai ver a relação entre o soluto e a solução, tá? E aí as classificações de uma concentração desse soluto, né? O que distingue a expressão de concentração. E aí você tem que uma concentração, ela depende, né? A concentração que depende da massa molar é chamada de concentração química. A que não depende da massa molar, que é o M maiúsculo, número de mol, tá? Tá relacionada à formulazinha de números de mols, que nós já vimos na aula anterior. Então, o que não depende da massa molar são, no caso, concentrações físicas. O que depende da massa molar são concentrações químicas. E aí você pode ver aí concentração em massa. O que é a concentração em massa? Ela indica a quantidade de soluto